Olá pessoal, somos o grupo 6 e vamos apresentar o tema Analisando o conceito centro-periferia no século XXI. O objetivo desse trabalho é analisar se o mundo globalizado ainda seria pertinente, os países sob a ótica das relações econômicas internacionais em dois blocos antagônicos, centro-periferia. O problema de pesquisa, em pleno século XXI, ainda se aplicaria ao conceito centro-periferia? Meu nome é Tássio e vou fazer uma introdução. O centro refere-se a áreas dominantes, influentes e desenvolvidas, enquanto a periferia engloba regiões ou comunidades em posições de menor destaque e poder. Essa oposição não reflete diferenças estruturais, mas também influências em interações políticas e econômicas globais, sendo moldada por fatores como colonização, globalização, política de desenvolvimento desigual e mudanças tecnológicas. No século XXI, o conceito centro-periferia transcendeu as fronteiras geográficas, adaptando às novas realidades de um mundo interconectado e complexo. Embora tenhamos visto avanços em tecnologia, comunicação e integração global, a oposição entre centro e periferia persiste. Ao abordar esse tema, também enfrentamos questões urgentes como pobreza, desigualdade, marginalização e degradação ambiental, que afeta desproporcionalmente as regiões periféricas no mundo. Assim, ao longo desse trabalho, abordaremos mais detalhadamente os conceitos de centro e periferias e seus embates, além de mencionar autores relevantes como Raul Prebisch, Vinícius Vieira Pereira e Celso Furtado. Então, agora falando um pouco mais sobre a questão do centro, a gente tem que o conceito de centro ele é usado normalmente nos debates para se referir às nações que são tidas como desenvolvidas, né? As nações que têm os maiores poderes tecnológicos, as maiores rendas per capita do mundo e também principalmente as nações, os países que tiveram uma fortíssima influência imperialista com o decorrer dos séculos, né? E então o autor Vinícius Vieira Pereira vai expandir essa questão do centro, destacando que não se trata apenas de uma questão econômica, não se trata apenas de um país ter um progresso econômico, não se trata apenas de um país ser mais rico que o outro. Ele vai também destacar que existe uma codependência no sentido social, né? Ele vai dizer que as implicações políticas e sociais nessa dinâmica de centro e periferia são tidas como moldes, né, internacionais para que os países do centro se beneficiem. Então, por mais que a época do imperialismo já tenha passado, por mais que os países, entre muitas aspas, sejam independentes entre si, os países do centro ainda continuam sendo detentores, assim dizendo, dos acordos internacionais, né, sendo assim atuantes principais nas decisões desses acordos internacionais, para que no fim das contas, a longo prazo, as suas economias continuem crescendo e, paralelamente falando, os países da periferia continuem sendo dependentes entre si. Então, apesar desses países da periferia terem um certo progresso econômico, uma certa melhora, né, os acordos, né, as leis internacionais de comércio ou, enfim, em aspectos econômicos, ainda perpetuam essa codependência, né, entre os países da periferia e os países do centro, de acordo com Vinícius. E aí também falando um pouco sobre a ideia do Hal Prebisch, que também vai complementar bem essa discussão, ele vai destacar que a importância da industrialização interna dos países, principalmente periféricos, e da chamada substituição de importações, né, são dois pilares muito fundamentais para que os países da periferia, os países periféricos, promovam uma não uma completa um completo rompimento, né, de dependências dos países do centro, mas pelo menos reduzirem essas dependências, né? Eles conseguirem um desenvolvimento cada vez mais autônomo, né? Então, em resumo, assim, ele destaca a substituição de importações e a industrialização interna como pilares para a redução dessa dependência. E eu também não posso deixar de citar um autor que foi muito influente para essa questão, que contribuiu bastante para esse assunto do centro-periferia, que é o Celso Furtado.
ele vai dizer que o Estado, principalmente para os países que são mais periféricos, ele vai ser muito importante como agente de desenvolvimento. Ele vai defender políticas integradoras, né, entre os setores agrícola e industrial. E também na parte de investimentos, em estruturas de educação, né? Então, esse compilado de combinações, né? A conversa entre o setor agrícola e industrial, é, as políticas integradoras para investimentos, educação, investimento na educação, são questões fundamentais que vão impulsionar a redução da dependência dos países periféricos em relação aos países do centro, o que reforça ainda mais a ideia do Vinícius, que diz que a questão do centro vai além do ter dinheiro, né? Que existem várias outras questões que promovem o desenvolvimento do país e reduzem a dependência desses países da periferia em relação ao centro. Então, basicamente, a gente pode entender que essa questão do centro é uma questão que abrange todos os setores da humanidade, assim, né? O setor econômico, o setor industrial. Então, por mais que, enfim, como eu já disse, a questão imperialista não seja mais presente em termos de lei, né? Majoritariamente no mundo, na prática, não é uma coisa que foi totalmente extinta, se parar para olhar de um certo ângulo, porque os países do centro acabam se desenvolvendo cada vez mais e os acordos que existem, grande parte dos acordos que existem entre o centro e a periferia, promovem, né, prorrogam a codependência entre os países do centro e da periferia. Nessa parte do trabalho, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre essa definição de periferia, que já foi de certa forma trabalhada, né, quando a gente falou um pouquinho de centro, porque é muito difícil ali a gente falar de um sem falar de outro, mas aqui entrando mais no detalhe, né, sobre periferia, a gente traz principalmente dois autores, um é o Raul Prebisch e o outro é o Celso Furtado, e já falando um pouquinho desse primeiro, ele tem algumas definições ali sobre países da periferia, né? E as que eu quero aqui trazer para vocês é como ele coloca ali como característica marcante, né, desses países a dependência do setor externo para o crescimento econômico. Então, e além disso, né, ele destaca ali como esses países tiveram algumas peculiaridades que dificultaram o seu desenvolvimento no mesmo ritmo dos países do centro, principalmente no começo, porque esses países tiveram ali fatores primordiais, né, como por exemplo a colonização e a inserção na divisão internacional do trabalho, que acabaram, né, sendo fatores determinantes para os países se especializarem como exportadores de matérias-primas e alimentos. Tendo o Brasil como exemplo, né, um bom exemplo de capitalismo periférico, a gente pode relembrar que foi um país extensamente colonizado. A gente teve o período da escravidão que perdurou por séculos também, né? E se a gente olhar a atividade econômica do Brasil hoje, o Brasil é um grande exportador de soja e um grande exportador de alimentos, né? Carnes, laranjas, enfim. Então, o Brasil tem essas características realmente definidas ali pelo autor. E já trazendo um pouco da discussão sobre do Celso Furtado, ele destaca ali, né, que esses países têm dois tipos de dualismo. Um que diz respeito à estrutura produtiva e outro que está no plano cultural, né? Falando um pouco sobre o primeiro, que está na estrutura produtiva, ele define que o comércio mundial se expandiu sem levar consigo para todos os países o capitalismo industrial, onde as economias subdesenvolvidas, cujo dinamismo era controlado de fora, posicionavam-se numa situação de equilíbrio estável e estagnação, dada a ausência de investimentos líquidos capazes de criar e capacitar os setores chaves do desenvolvimento. Então aqui novamente, né, ele fala sobre essa diferença ali entre o desenvolvimento dos países, entre essa atividade do capitalismo industrial e como essa dinâmica, né, se dá de forma diferente entre esses dois tipos, né, de economias ali que a gente tem, o centro e a periferia. E falando um pouquinho desse dualismo no plano cultural trazido pelo Celso Furtado, o autor define que ele se estabelece via divisão internacional do trabalho, pois ao se especializarem no setor primário, essas economias periféricas tornam-se importadoras passivas de bens de consumo, característico das economias centrais.
Então é por isso que todo aumento de renda média na periferia, conquistado via elevação de produtividade, por exemplo, traduzia-se em elevação das importações, né? Então aqui, novamente, os autores aqui destacam nessa diferença e o que caracteriza um país periférico, também traz essa relação entre os dois, né, que como já abordado ali no conceito de centro, não é só econômico, mas também às vezes político, né? Esses países da periferia muitas vezes têm relação de dependência com os países do centro. Bom, é evidente que há uma dependência entre a periferia e o centro no que se refere às relações assimétricas entre as economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. Essa relação depende de diversos fatores, como trocas desiguais, exploração de recursos naturais e tecnologia, influência política e econômica. A dependência dos países periféricos resulta em um ciclo de subdesenvolvimento e atraso para esses países, enquanto os países centrais se beneficiam da exploração e do controle dos recursos dos países periféricos e dos seus mercados consumidores. Essa dicotomia de centro e periferia grandemente é pautado por economias desenvolvidas e subdesenvolvidas, porém ela possui uma interpretação dinâmica, em que países de relações de centro podem obter também relações periféricas em diferentes cenários, como é o Brasil com Europa e Ásia e o Brasil no caráter regional, América Latina. Para os autores Furtado e Prebisch, a principal concepção de centro e periferia é que, a partir do momento que uma economia em desenvolvimento tende a ser explorada por uma economia desenvolvida, ela tem um ciclo de agravamento dos seus problemas que causa uma dependência, em grande parte tecnológica, porque para os autores a dependência tecnológica acaba impactando altamente no processo de autossuficiência das nações e também deixa elas vulneráveis a crises e desigualdades. Como exemplo, eu trouxe um gráfico que mostra o momento do PIB das nações do BRICS após a crise do subprime. Eu destaco que o Brasil e a Rússia teve grande impacto por terem uma relação de dependência com a venda de commodities. Então, a partir do momento que obteve a queda, quando chegou em 2014, obteve uma nova crise no abastecimento de petróleo, que era a principal commodity desses países, e agravou ainda mais a decadência do PIB deles. O declínio do PIB deles, perdão. Os autores vão também colocar que a divisão internacional do trabalho acaba deteriorando os termos de troca, porque com as disparidades econômicas globais acabam exercendo trocas desiguais nos intercâmbios comerciais. Isso leva aos países subdesenvolvidos a produzirem materiais de baixo valor agregado. E isso acaba caracterizando uma coisa que vem desde o imperialismo e se perpetua hoje no neocolonialismo. Então, a deterioração dos termos de troca e os países em desenvolvimento possuem uma menor tecnologia em sua produção e com isso elas não conseguem obter retornos crescentes sobre o seu capital e resulta em um ciclo de dependência com os países desenvolvidos. Para os autores, o progresso tecnológico evita esse intercâmbio desigual e acaba reduzindo as disparidades nos preços dos produtos de cada país. Para compreender a viabilidade dos conceitos de centro e periferia no século XXI, é preciso primeiro compreender que a divisão internacional do trabalho, ela promoveu e perpetuou a concentração de alta tecnologia e valor agregado dos países centrais, enquanto os países periféricos se especializaram na produção de commodities e bens de baixo valor agregado. Então, dessa forma, a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos países gerou disparidades socioeconômicas, conflitos e desafios em relação ao desenvolvimento global. A periferia, ela foi explorada pelo centro através da deterioração dos termos de troca. O que é isso? A tendência a longo prazo dos preços de produtos primários caírem em relação aos preços de produtos manufaturados de países centrais, o que acaba por aprofundar as assimetrias entre as regiões. A menor capacidade de desenvolvimento dos países periféricos está intrinsecamente relacionada à maior existência de pobreza, de fome, de falta de acesso à educação, de saúde e, consequentemente, provocando instabilidade política e econômica, como foi visto, por exemplo, na Argentina. A ascensão de novas potências como a China, a Índia, o Brasil e outros países emergentes estão aos poucos alterando o equilíbrio de poder no sistema internacional. E mediante esse fator, o subimperialismo surge como um conceito que se configura como uma subcategoria do embate centro-periferia no contexto da América Latina. Ou seja, em meio ao cenário internacional do embate centro-periferia, é importante ressaltar que
em uma análise regional, também existem embates da mesma amplitude em que a periferia assume centralidade em meio ao embate regional. Como, por exemplo, o Brasil, em meio à América Latina, assume uma posição intermediária na divisão internacional do trabalho. O Brasil, inevitavelmente, assume uma posição de exercer grande influência econômica e política sobre grande parte dos países vizinhos, como no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai e na Venezuela, o que configura como uma política que converge ao conceito de centro discutido anteriormente. Portanto, o modelo centro-periferia se apresenta no século XXI de forma mais complexa e multifacetada, dado um cenário marcado por interdependências econômicas, fluxos migratórios, avanços tecnológicos e desafios socioambientais globais. Dessa forma, nós podemos sim dizer que o embate centro-periferia é algo aplicável no século XXI. Esse embate ele permanece como uma questão fundamental para a gente entender a estrutura internacional do século XXI. É evidente que essas dinâmicas existentes elas continuam a mudar as relações políticas, sociais e econômicas globais. A divisão internacional do trabalho, a desigualdade global, a dependência tecnológica e o imperialismo, eles são fenômenos que ainda estão presentes e exercem muita influência sobre o desenvolvimento e as interações entre os países. Essa forma de estruturação da dinâmica internacional acaba resultando numa espécie de ciclo vicioso, onde os países periféricos eles sempre vão se encontrar submissos e incapazes de se desenvolver e superar essa desigualdade que existe, porque eles sempre vão depender do centro. Eles dependem da tecnologia do centro, eles dependem dos mercados advindo da região central. E por conta disso, a gente precisa reconhecer e desafiar esse ciclo de dependência para que a gente consiga quebrar essas estruturas internacionais. E para isso a gente precisa buscar formas de promover uma distribuição mais equitativa de poder, de recursos entre os países. E para isso a gente precisa de mudanças nas políticas internacionais, mas também um compromisso com a justiça social e econômica numa escala global.